Pare de ler a Bíblia. Calma, calma. Estude a Bíblia. Pare de ler a Bíblia da mesma forma, procurando em fontes desconhecidas e que te deixam sempre no mesmo nível. Vem aprender direto da fonte com o hebraico bíblico. Eu sou Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em teologia, certificada em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento e quero te ensinar a ler, escrever, transliterar, traduzir, pesquisar e entender a Bíblia no seu original, com um método prático, fácil que eu mesmo criei para você. Chega de cursos técnicos que não te levam a lugar algum. No meu método, você vai aprender tudo que é necessário para estudar a Bíblia sozinho e em apenas 10 módulos. Vamos juntos aprender? Vem fazer parte do Mais Hebraico 2.0. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês estão? Nós estamos, hoje é quarta-feira, 17 horas e 24 minutinhos. Para você que chegou aqui agora pelo tema, né? Entenda, né? Deixa eu editar aqui. Entenda o que o hebraico nuvem de glória, Anan Hakavod, nos mostra sobre Deus. Que nuvem de glória é essa? Quando essa nuvem de glória aparece no texto bíblico, né? O que é essa nuvem de glória? A gente canta hinos, louvores, falando dessa nuvem de glória, mas afinal de contas, o que é essa nuvem de glória? Esse Anan, nuvem Hakavod. O que é isso, né? E onde ela se manifestava? Ela se manifestava em cima da tampa da Arca da Aliança, e ela permanecia ali, né, durante o ano todo, mas a tampa da Arca da Aliança se chamava propiciatório. Propiciatório, a palavra é essa em português, e no hebraico é keporet. Então, isso também a gente vai falar aqui hoje, dessa palavra keporet. A gente vai falar sobre isso hoje, o que isso tem a ver com expiação, o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje, que é nuvem de glória. A gente vai falar dessa nuvem de glória, a gente vai falar desse lugar, né, onde a nuvem aparecia ali no deserto, e a gente vai finalizar com o Novo Testamento. Então, não se preocupe. Vocês estão ouvindo direitinho? Fala para mim se vocês estão ouvindo. E vai finalizar, então, com o Novo Testamento. A gente vai conectar isso tudo. Me chamo Luciana Gomes da Silva, para você que chegou aqui através da pesquisa bíblica. Eu sou a Luciana. Sou bacharel em teologia pastoral, certificada em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento, e também sou psicanalista. Sou escritora, sou autora desses livros aqui, ó. O Caminho das Águas, A Jornada no Deserto, você encontra, só tirar um print aí, que você encontra ele online pela UP Books, e você encontra também esse livro aqui, Da Porta de Linho até a Nuvem de Glória. São esse livro aqui, quase 300 páginas, falando exatamente tudinho aqui sobre o tabernáculo. Nada mais, somente o tabernáculo nós temos aqui. Se você não adquiriu, você não entende o que o tabernáculo traz para nós, o que é tabernáculo, está aqui. Tem alguns vídeos aqui no canal de eu fazendo leitura dos primeiros capítulos desse livro, se você quiser assistir para saber se interessa. Temos também a nossa, falar rapidinho aqui da nossa loja, aqui, ó, da nossa loja, temos esse modelo aqui, né? Temos esse modelo e vários outros, deixa eu puxar aqui para vocês, ó, vários outros modelos. Tem na cor preta, na cor branca também, olha essa que maravilhosa. Muita coisa pode acontecer em 3 dias, então a gente tem modelos aí em várias cores. Eu só coloquei aqui
a cor preta, mas aí tem cores brancas e vários modelos aí para você, tá? Tem essa aqui que é infantil, que tá bonitinha demais. E para homem, para mulher, para jovem, tá? Muita coisa aqui. O link tá aí na descrição. Então, a gente falou sobre isso. No meu Instagram também, que é esse aqui, Luciana Mais Hebraico, você encontra o link da loja, o link do livro. Pode me chamar no direct também, que eu mando para você. E a gente está abrindo também uma novidade para vocês, que é o curso Strong na Prática. Além do Mais Hebraico, além da plataforma Examine, que está disponível já para vocês, mas esses são gravados, tá? Eu vou disponibilizar para vocês 4 semanas de estudo como fazer pesquisa no dicionário Strong. Tudo isso que eu pesquisei aqui é no dicionário Strong, através das raízes, você encontra também essas e tantas outras palavras. Eu já preparei toda a aula, tá maravilhosa, confesso que ficou muito boa, as apostilas, perdão, e é bacana demais participar, porque vai ser ao vivo, vai ser nas terças-feiras, de 7 a 9 da noite, e vai ser ao vivo. Então, vai ser pelo Google Meet, você pode trazer suas questões, você vai aprender, de fato, a pesquisar no dicionário Strong. Não, nesse curso Strong na Prática, ele vai ser somente para essa finalidade, tá bom? Só para isso. Quer saber onde encontrar esse curso? A gente está montando turma. Quando fechar uma turma bacana, eu lanço o link para vocês, tá? Mas por enquanto, Luciana Mais Hebraico vai dando o seu nome lá e a gente vai preparando a turma, tá bom? Então é isso, quer fazer terapia, Espaço Cuidar, ponto psicanálise é o nosso Instagram e vamos para a aula de hoje, Anan Hakavod, a nuvem de glória. Deixa eu ver se está tudo bem por aqui, vocês estão ouvindo, vocês podem dizer aí se está tudo bem com o áudio, ok? Anan Hakavod, a nuvem de glória. Vamos ver nossa Bíblia? Essa aula e tantas outras aulas estão gravadas, né? Vão ficar gravadas. Levítico 16. Vão ficar gravadinhas. Capítulo 2. Irmã Luciana, você está ensinando a palavra, você está ensinando o que é a palavra por trás, né? Original por trás do texto português. Estou. Mas você também pode fazer isso, tá? Pode também, né? Pode e deveria fazer, né? Não só pode, como deveria também. Levítico 16 é o nosso texto aqui, versículo 2. A gente vai passar por algumas palavras em hebraico aí, se você quiser anotar. Levítico 16, 2 diz... É Levítico, gente? Eu tô com dúvida, hein? Acho que é... eu falando o texto errado. Números 9. Números 9, deixa eu... O dia... Isso. Números 9, versículo 15 e 16. Números capítulo 9, 15 e 16. Que fala, do 15 em diante, vai falar da nuvem. Está escrito aí, a nuvem. Números capítulo 9, está a nuvem. Vou ler o texto. No dia em que foi levantado o tabernáculo, uma nuvem cobriu o tabernáculo na tenda do testemunho, desde a tarde até pela manhã. Havia sobre o tabernáculo um aspecto de fogo. Sempre era assim. Uma nuvem o cobria e à noite tinha um aspecto de fogo. E até aqui tá bom esse texto, mas a gente vai continuar lendo mais, tá? Tem muitas informações aqui
nesse Números capítulo 9, e bastante, né? E bastante. Deixa eu ver onde que está esse texto. Eita. Ué. Será que eu li errado? Gente do céu, vamos lá. Isso, tá certo, eu estava lendo certo. E anota aí também, Levítico 16, o dia da expiação, no versículo 2, lá na última parte, diz assim, ó, porque eu aparecerei sobre o propiciatório em nuvem. Eu vou aparecer como uma nuvem sobre o propiciatório, Levítico 16, 2, tá certo o nosso texto. Então, Deus aparece nesse propiciatório. Ele, na inauguração do tabernáculo, né, lá no deserto, o povo de Israel caminhando pelo deserto, Deus chama Moisés no Monte Sinai, né, andando ali antes de chegar lá em Canaã, no Monte Sinai. Moisés é chamado lá no monte e Deus dá as instruções, um passo a passo, um 3D para Moisés fazer um tabernáculo, uma morada, um mishkan, uma morada de Deus. Irmã Luciana, Deus tem os céus, Deus tem a glória, Deus fez uma morada para ele na terra. Deus fez, tá lá em Êxodo 25 em diante, você vai ler isso, né? Eu vou habitar no meio de vocês. E eu quero que vocês façam móveis, né? Para adoração, um processo de adoração. E no último móvel, que vai estar lá no Santo dos Santos, né? A gente conhece aí o Santo dos Santos nas canções e tudo mais. Então, esse tabernáculo, né, Moisés, vai ser feito, e lá no Santo dos Santos vai ter um móvel, vai se chamar a Arca da Aliança. E em cima desse móvel tem uma tampa, com 2 querubins voltados um para o outro, e no meio desses querubins, a minha glória vai se manifestar. E a glória de Deus se manifestou através da nuvem, do Anan Hakavod, tá? Então, é isso. Moisés visualizou tudo isso, Deus mostrou tudo isso, ele desce do monte, começa a construir, chama pessoas, o Espírito Santo habilita homens para fazer isso, e ele então chega o dia da inauguração, né? É inaugurado esse tabernáculo no deserto, tudo pronto, tudo feito nos mínimos detalhes, e no dia dessa inauguração, a nuvem da glória de Deus, como nós lemos em Números capítulo 9, no dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu esse tabernáculo e essa nuvem tinha aparência de fogo. Essa nuvem apareceu do nada, irmã Luciana? Só no dia do tabernáculo? Não. Essa nuvem de glória, ela começou a acompanhar o povo de Israel desde sua saída do Egito. A gente lê isso em Êxodo, tá? Essa nuvem, ela vem acompanhando. E ela não só acompanha, tá? Êxodo, capítulo 13, capítulo 14. Se você não leu, leia. Êxodo, capítulo 13 e Êxodo, capítulo 14, vai falar dessa trajetória, vai falar dessa nuvem que começa a acompanhar o povo. Ela vai andando. Tem horas que ela está na frente, tem horas que essa nuvem está atrás, protegendo o povo. É interessante você ler esse texto. Êxodo 16, 10, né? Enquanto Arão estava falando a toda a congregação, eles se voltaram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem, né? Quando o povo de Israel precisava de algum conserto, de alguma voz de Deus, o Senhor aparecia nessa nuvem, tá? Então, essa nuvem, esse Anan Hakavod, estava por ali. Você vê em Êxodo 19, Êxodo 16, Êxodo 24, a mesma nuvem foi para o Monte Sinai
cobriu o Monte Sinai, e ali Moisés entrou e pegou todos esses detalhes aí do tabernáculo lá também. Veja bem, tá? Então tem um processo, né? A nuvem apareceu, ela pousou, ela permaneceu em cima do tabernáculo. E a gente tem um texto lá no Novo Testamento que vai falar sobre isso. Eu vou deixar para o finalzinho aqui, para você fazer essa conexão, tá? Então, a nuvem, Êxodo 40 também vai falar sobre isso, dessa nuvem que cobria todo o tabernáculo. Então, todo o tabernáculo era coberto. E quando, no dia da expiação, o sacerdote ia lá para fazer, né, o seu serviço de expiar o pecado, a nuvem estava lá. Êxodo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem repousara sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Esse versículo aqui a gente vai usar ele mais algumas vezes também. Então, a glória de Deus tinha algumas funções ali. Primeiro, no dia da expiação, a primeira função dessa nuvem. A nuvem no dia da expiação. Deixa eu anotar aqui isso. Expiação. Bom, eu falei para vocês que essa nuvem pousou, permaneceu no propiciatório, né? O que é propiciatório? Em hebraico, keporet. Uma irmã Luciana, não estou sabendo nem o que é em português. Propiciatório é a tampa da Arca da Aliança, onde estão fixados os 2 querubins, tá? Aquilo ali se chama propiciatório e em hebraico, keporet, tá? Keporet. Quem estuda hebraico entende, sabe que ele é formado de raízes, de palavras que se conectam, tá? Quando no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá, tá? Ele entrava uma vez por ano. Era o dia da expiação, uma das festas de Israel. É chamado de Yom Kippur, né? A mesma raiz aí para Keporet, Yom Kippur. O que é isso? É o dia de cobrir pecado. Traduzindo, seria isso. O que é fazer expiação? É kapar em hebraico. Kapar. Está lá em Levítico 16:30, é uma ação sacerdotal, só o sacerdote fazia essa expiação, né? Esse kapar, no dia do Yom Kippur, no Keporet. Mas tudo aí são palavras sinônimas, tá? Dentro da Arca da Aliança, nós sabemos que tem 3 objetos. Se você sabe quais objetos tem lá dentro da Arca, digita aqui para mim. Tem 3 objetos dentro da Arca da Aliança. E um desses objetos, eu vou deixar uma cola aqui para vocês. Um desses objetos é a lei, as tábuas que Moisés desce do monte com elas, tá? Então, dentro da Arca da Aliança, havia a lei, os 10 mandamentos que apontavam o pecado, né? As 10 maneiras de viver. E por cima, o sangue era aspergido, né? Cobria sobre a tampa. O sangue cobria, né? O pecado. A lei declara, a lei fala, a lei mostra, a lei aponta a transgressão e o sangue traz, então, a cobertura. O sangue trazia o capar, o sangue trazia a expiação. Tá? Esse é o propósito da Arca da Aliança. E o que tem a ver isso conosco? O que tem a ver? A gente vai chegar lá, tá? O que tem a ver a igreja com isso, tá? Então é isso, uma das funções, então, dessa nuvem é estar ali no meio e receber, né? E fazer essa propiciação. É a presença de Deus manifestada ali. Isso é uma das funções dessa nuvem, né? Onde o Senhor se revelava, onde o Senhor se mostrava. A segunda função é bem interessante, está lá em Êxodo
40 também, versículo 36 em diante, que era o GPS do povo, né? Quantas pessoas aí falam, coloca o pé que Deus vai fazer também, né? Coloca o pé que Deus vai fazer. Irmãos, cuidado. A Bíblia diz, né, lá em Êxodo 40, versículo 36, que, olha aqui, quando, pois, a nuvem, né, que estava no tabernáculo, a nuvem estava ali sobre a arca, exatamente no meio dos querubins. Então, quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, ela prosseguia os filhos de Israel em suas jornadas. Se a nuvem não se levantasse, não caminhavam até o dia que ela se levantasse. Porque a nuvem do Senhor, que estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo de noite sobre eles, perante os olhos de toda a congregação e todas as suas jornadas. Quem dirigia o povo de Israel no deserto? O GPS de Deus. Anan, Hakavod, a nuvem de glória. O povo peregrinou, o povo foi para onde quis no deserto, não foi. Êxodo 40, versículo 34 até o 38, não foram. Eles andavam e paravam de acordo. Esses dois livros falam sobre isso. Esse livro e esse livro também falam, tá? Qualquer um desses dois livros que você comprar, tá escrito aqui, direitinho, explicadinho. Eles só faziam o que Deus, né, os permitia fazer. Nós estamos falando de um povo que é chamado pelo nome do Senhor, é o povo de Jeová, é o povo de Deus. Então, eles não eram errantes pelo deserto. Andaram caminhando perdidos pelo deserto. Não. Né? Eram levados a lugares, eles eram transportados a certos lugares. E no próximo vídeo, eu vou ter que fazer a parte 2, porque tem muita informação, e eu vou ter que fazer também uma tabelinha, porque eu vou mostrar para vocês que na Bíblia, que dos 40 anos que o povo andou, somente, né, 2 anos foram relatados, 38 anos nós não sabemos o que aconteceu. Esse tempo passou? Passou, com certeza, né? Esses anos aí se passaram. Tem até os versículos aqui, ó, que eu anotei aqui. Dos 40 anos, Deuteronômio 2,7, Deuteronômio 8,2, né? Deuteronômio 8,2 é o melhor. Levei-te para o deserto por 40 anos, para te provar, para ver o que estava aí no seu coração. Deuteronômio 2,7, Números 14 também fala, não, dos 40 anos que vocês peregrinaram. Então, existiu essa peregrinação de 40 anos, mas o que a Bíblia nos relatou foram 1 ano e meio antes, 38 anos em silêncio, e 1 ano e 6 meses aproximadamente depois. Vai ficar para a próxima aula, então fica muito grande esse vídeo. A gente vai falar mais sobre isso. 2 funções, né, dessa nuvem de glória sobre o povo. A primeira, expiar, não apagar, cobrir pecados, né, que a palavra capar é cobrir, né? É cobrir pecados. E a segunda é direcionar, né? Direcionar o GPS do deserto. Depois a gente continua, faz a parte 2, tá? Então, a nuvem cobriu o tabernáculo, a nuvem é o símbolo da presença divina que desceu no Sinai, também estava com eles desde o caminho do Egito e agora está sobre o tabernáculo. De dia uma nuvem, né, fresquinha, e de noite uma coluna de fogo aquecendo o povo. Nós sabemos da geografia daquele lugar e isso faz muito sentido. O que era a nuvem? Símbolo de direção, proteção, presença e cobrir pecados, perdoar a nação. Quando a nuvem subia sobre a tenda, os israelitas se preparavam para se mover, a nuvem se movia, eles se moviam. A nuvem pousava ali, eles colocavam o tabernáculo e ficavam ali até que a nuvem saísse de novo. Não importa quanto tempo, se é 1 ano, 2 anos, 2 dias, 3 dias, 1 mês, a nuvem de Deus, o próprio Deus,
que direcionava, tá bom? E no acampamento eles permaneciam e era assim a jornada, eles dependiam de Deus, dependiam dessa nuvem, dessa Anan Hakavod, dessa nuvem de glória, se mover ou não, e eles simplesmente obedeciam, tá? Então a gente fica aqui com esses versículos, leia, releia, vamos fazendo nossa conexão aqui no Novo Testamento para a gente fechar. Vamos abrir João capítulo 1, Mateus, Marcos, Lucas, meu João sumiu, cara. João 1, 14, texto bastante conhecido. E o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Essa palavra habitar aqui no grego, se você tem a intimidade com o dicionário, habitou aqui é tabernaculou entre nós, né? E vimos, ele se fez morada de Deus entre nós. E vimos a sua glória, veja bem, a glória, como a glória do unigênito do Pai, tá? E João dá testemunho, este é aquele que eu falei, aquele que vem depois de mim. E todos temos recebido da sua plenitude, da sua graça sobre graça. Ele está falando de Jesus. Então, tudo isso se cumpre em Jesus Cristo. Essa é a importância de estudar o tabernáculo e entender. Tá? Vimos a sua glória e vimos a sua Anan Hakavod, a sua presença de glória. Tá? João 8,12 também fala assim, eu sou a luz do mundo, né? Quem lembra aí que a nuvem se manifestava de dia como um facho de luz e guiava, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do povo, né? E Mateus 17, versículo 5, muitos teólogos dizem que esse texto fala diretamente sobre essa nuvem, tá? Fala diretamente quando estava Moisés conversando com Jesus, veja bem, Mateus 17, você não leu esse texto, vai ler. Moisés se apresenta para Jesus e está ali Pedro e alguns discípulos, e Pedro fala, gente, vamos ficar aqui, vou fazer uma tenda e a gente vai ficar aqui. E naquele texto aparece uma nuvem, tá? É a mesma nuvem de glória que a Bíblia fala desde sempre. Então é só um pouquinho dessa nuvem. Próximo vídeo, creio que na segunda-feira, eu consigo falar para vocês do anjo que aparece junto com essa nuvem. De vez em quando tem um anjo aí com a letra maiúscula que aparece junto com essa nuvem. Não vou falar aqui para não complicar vocês. Próxima aula. E junto com o anjo eu vou falar desses 38 anos, mas eu preciso fazer uma tabela para a gente poder visualizar tudo isso, tá bom? Tem um anjo na história? Tem. Muitos creem que é uma teofania do próprio Jesus Cristo, lá em Êxodo 13 e Êxodo 14. Opa, irmã Luciana, não me venha com heresia. Gente, reveja o vídeo, não quero que fique longo aqui. Duas funções da nuvem da glória de Deus. Primeira, espiar, cobrir, né, estar sobre o povo, presença de Deus, autoridade de Deus sobre o povo, presença física, presença visível de Deus, o Deus conosco, né? E a segunda é o GPS, ela levantava, se movia, o povo, levantava as barracas e se movia também, tá? Então, o povo no deserto, você aprendeu hoje duas coisas valiosas. Tá? Você aprendeu duas coisas. A primeira é essa, a segunda é que o povo não fazia o que bem entendia. Eles eram movidos por uma nuvem de glória. E que Deus abençoe a vida de vocês, rica e abundantemente. Qualquer coisa, vocês nos chamem nesse Instagram, que sou eu mesmo que respondo, né? Eu mesmo. Não seja... vamos dizer, tímido, né? Pode me chamar, eu, na medida do possível, eu respondo, né? Tudo com ética, né? E a gente vai respondendo da maneira que dá. Outra coisa, nesse Luciano Mais Hebraico também tem um canal, né? Que a gente chama... Deixa eu tirar aqui. Tem o canal
VIP lá, onde as pessoas, você entra e as notificações vão diretamente para essas pessoas que estão nesse grupo. E por lá eu vou falar sobre o Strong na prática. Onde que eu descobri que Keporet tem a raiz na palavra capar, que é espiar, que é cobrir, que o dia da expiação, Yom Kippur, tem a mesma raiz também, que tem ali as suas nuances ali naquele mesmo lugar. É através do Strong. Ah, mas eu já li aquilo, não consegui entender, não sei pesquisar naquilo. A gente vai fazer 4 semanas, ao vivo, de 7 da noite, 19, até as 21, nas terças-feira, tá? Na terça-feira. Aí, o link vai sair nesse grupo aqui, ó, Luciana Mais Hebraico, num grupo lá, VIP, que chama Canal, eu acho que é isso, Canal do Instagram. Se inscreva por lá, se você quiser mais informações e queira aprender também, né? Sei lá, eu tô lendo um texto de João 1,14, e ele habitou entre nós. Essa palavra habitar me salta aos olhos. Como eu vou saber o que está por trás daquilo? Quando você abre lá, tá a palavra tabernaculou, fez seu tabernáculo, fez sua morada, né? Fez sua casa entre nós, a sua presença é real. Então, tudo isso, através do dicionário Strong, é possível encontrar. Ah, irmã Luciana, eu quero aprender a fazer as letras do hebraico, a ler e escrever, e ler o hebraico, acho lindo, é o curso mais hebraico, tá? Ah, irmã Luciana, eu quero aprender teologia, cultura, tá? É a plataforma da Examine. Então, a gente tem ali os nossos cursos e as nossas áreas de ensino, tá? Todos eles muito fácil, a didática muito fácil, facílimo, né, de aprender. Basta algumas horas de dedicação e muita prática. Deus abençoe vocês, rica e abundantemente. Sexta-feira vai sair vídeo novo no canal também, e sábado a gente volta ao vivo no aulão de sábado, onde eu vou falar para vocês sobre o anjo, com a letra maiúscula, que aparece em Êxodo 13, 14, e vou falar também dos 40 anos da jornada. Combinados? E a gente se vê, então, na sexta e no sábado. Deus abençoe a vida de vocês. A plataforma da Examine não é para você. Não é para você que não gosta de estudar, que lê de forma rasa, que não gosta de aprofundar na Bíblia e acha que isso já é o suficiente para ter entendimento e ensinar outras pessoas. Agora, se você gosta de estudar, de se aprofundar, é uma pessoa curiosa e questionadora, gosta de tudo nos mínimos detalhes, a Examine é para você. Dentro da Examine, nós vamos escavar todos os conhecimentos que sozinho não é possível. Apenas quem se senta para aprender é capaz de se levantar para ensinar. Eu já estou aprendendo. E você?